Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez análise palpites do UFC Atlanta, galera. Joaquim Buckley contra Kamaru Usman, esse UFC que é na State Farm Arena, estádio do Atlanta Hawks. Eu particularmente queria estar presencialmente assistindo esse evento, porque eu amo Atlanta, foi o primeiro lugar que eu visitei nos Estados Unidos. Gosto dos três times de lá, Atlanta Braves no beisebol, Hawks no basquete e os Falcons na NFL. Então eu gosto bastante de Atlanta, tô feliz de estar rolando esse card aí. E vamos com tudo, vamos pra cima analisar todos os melhores palpites desse evento. Começando aqui com essa luta feminina entre a Jamie Hoff e a Vanessa Demopoulos, tá? Galera, a Jamie Hoff, que é a lutadora canadense, antes de tudo, né galera, pera aí, deixa seu like e se inscreve no canal, né galera? Pô, já estamos botando energia aí pra cima pra gente fazer uma análise impecável, então eu conto com você, já deixa o hype, se inscreve. Vamos com tudo, vamos pra cima. A Jamie Hoff, que é a lutadora canadense, ela enfrentaria a Teresa Bleda, tá? A Vanessa Demopoulos está pegando essa luta um pouco em cima da hora, tá? Ela vem de duas derrotas, a Demopoulos, e eu tenho um aviso sobre a Demopoulos. Ela nunca perdeu uma decisão dividida no UFC. Eu vi ela vencendo duas vezes garfado, tá? Não concordei com as duas vitórias por decisão dividida dela. E ela que já tá com 36 anos, pra mim, vem de duas derrotas e tá pegando uma luta em cima da hora, então coisa boa não vem. A Jamie Hoff tem 4 lutas no UFC, só que as duas derrotas delas foram para duas lutadoras boas, né? Veronica Hard por decisão dividida e a Miranda Maverick, que é uma lutadora muito boa, que inclusive vai estar lutando contra a Rose Namajunas aqui na luta co-principal. Então para mim não é demérito nenhum. O contexto pesa para mim a favor da lutadora canadense, a Jamie Hoff, tá? Para mim ela vence, enfrenta a Demopoulos, que como eu disse está pegando a luta em cima da hora, então eu vou com a lutadora canadense. Próxima luta, Angelusa contra Phil Ho. Galera, numa boa, luta ruim de se apostar. Sabe aquela luta que não tem valor? São dois caras que estão vindo mal. É essa luta. Não tem muito que a gente confiar, não tem muito padrão. O Angelusa perdeu pro Gabriel Bonfim numa luta protocolar, não tentou nada, foi cozinhado na distância 15 minutos. O Phil Ho vem de duas derrotas, ele que tinha 3 vitórias no UFC por nocaute, era um cara bastante promissor. Ele que não luta muito, luta em média ali uma vez ao ano, perdeu pro Jake Matthews, perdeu pro Neil Magny por decisão dividida. Só que, cara, numa boa, eu tenho que falar pra vocês. Pra mim, essa odd, como o azarão, como eu acho que é uma luta muito equilibrada, cara, essa luta tem uma chance de chegar à decisão tremenda. Todas as lutas do Angelusa no UFC chegaram até a decisão. Eu não gosto muito do Angelusa, eu acho que ele deu um migué muito grande aqui contra o Bryan Battle. Quem assistiu essa luta sabe do que eu tô falando, o migué que o Angelusa deu. Então eu acho que essa luta é uma luta boa para mais 1,5 rounds, para a luta chegar até o fim. Mas se eu fosse sinalizar alguma coisa, cara, botar um troco talvez no Phil Ho, porque ele tá com o azarão, a odd é boa. E o Angelusa é um cara que tem dificuldade de encurtar, e ele vai enfrentar um cara muito alto, né? 1,91 contra 1,78 e com um alcance muito grande. Contra o Gabriel Bonfim, o Angelusa não achou a distância em nada mesmo. Ele tentava encurtar e tomava e ficava naquilo. Então, pra mim, método de round seja o palpite que faz mais sentido, e um Phil Ho pra ganhar numa zebra não é nenhuma loucura não. Mas assim, de verdade, essa luta não tem valor pra se apostar, tá? Ricky Simon contra Cameron Smotherman. Cara, essa luta é uma luta que eu nem sei como que estão as odds. Eu acho que o Ricky Simon tá bastante favorito, porque o Cameron Smotherman tá pegando essa luta também em cima da hora, tá? O Ricky Simon, que vem de uma boa vitória contra o Javid Bacharach, que ele nocauteou no primeiro round, vinha de 3 derrotas, mas 3 derrotas para caras duros. Ele que já chegou até uma sequência de 5 vitórias no UFC, então temos que respeitar. Perdeu para o Mário Bautista, que pô, lutou no UFC da semana passada, dando um show, uma masterclass. Perdeu pro Lock Dog, mas uma luta muito boa. Quem lembra dessa luta? Pô, o Lock Dog, pô, que tem invicto aí no UFC também. O Lock Dog e o Rick Simon fizeram uma guerra, e o Smotherman tá pegando essa luta em cima da hora. A única vitória que ele tem no UFC foi contra o Jake Hadley, que foi até cortado, está inclusive hoje na PFL. Ele vem de derrota para o Cyril Sidney. Então, para mim, aqui o valor está na vitória do Ricky Simon, lutador norte-americano Ricky Simon, para ganhar. Um cara que tem muitas lutas de MMA profissional, mais experiente, e eu gosto dele aqui para estar ganhando, tá bom?
Próxima luta, Corey Durden contra o José Ochoa. O José Ochoa, que é cria da Chutebox Diego Lima, um cara duro pra caramba, né? Lutou bem na sua estreia do UFC contra o Lonnie Cavené. O Cavené fez uma luta muito estratégica, ficou, entre aspas, correndo, né? Dando voltas assim. O José Ochoa ficou caçando ele e o Cavené acabou levando ali uma boa estratégia, mas assim, deu pra ver que o Ochoa tem a mão pesada, deu pra ver que o Ochoa tem um leg kick poderoso e ele pega um Corey Durden que não vive boa fase. Das últimas 5 lutas, 3 derrotas, perdeu inclusive de nocaute pro Bruno Silva, o Bulldoguinho, sendo que ele tava bem na luta, foi finalizado pelo Lambekov. Então, cara, de verdade, eu acredito que o Ochoa pode ser sim o vitorioso nesse combate. Ele que é um cara que, assim, sabe sair do clinch, varia bem o nível, é canhoto, né? Uma luta de 2 canhotos. Pra mim, o lutador peruano vence essa luta, tá? Corey Durden, apesar de mais experiente, não vive boa fase. Então, eu vou postar aqui no lutador peruano José Ochoa pra ganhar. Lembrando, galera, entre no nosso grupo 100% gratuito, tá? Por lá envio várias dicas, bilhetes, palpites. Inclusive, eu vou deixar um bingo de odd alta aqui na descrição, no comentário fixado deste vídeo. Então, não perde uma múltipla para esse evento, a melhor múltipla. Então, vai estar no comentário fixado aqui ao final do vídeo, beleza? Então, vamos com tudo, galera. Próxima luta, Malcolm Welmaker contra Chris Moutinho. Cara, o Chris Moutinho já tá na segunda passagem pelo UFC. Ele, como é que eu posso dizer? Né, no UFC não apresentou muito, foi nocauteado 2 vezes, 25 vitórias seguidas, todas pela via rápida, mas em eventos menores. Ainda acho que ele não tenha o nível, né, do UFC. O Welmaker é um cara que nocauteou o duríssimo Cameron Saaiman. Tá, duríssimo foi demais, mas é um cara duro, o Cameron Saaiman, um cara experiente. É porque eu gosto muito bastante, então acho que eu dou uma emocionada. Mas eu curto muito o Cameron Saaiman, eu acho ele um cara muito promissor. O Welmaker tirou ele pra nada, irmão. Nocauteou em 2 minutos, tá? É um cara que tem a mão pesadíssima, tem uma história absurda. Eu acho que ele trabalhava como negócio de cano, né? Não sei, de fuzilagem. Então ele, né, teve até um vídeo dele que viralizou, que ele largou o emprego agora para se dedicar 100% ao MMA, e ele que inclusive já tá fazendo a sua segunda luta do ano, tá? Então pra mim, galera, o Chris Moutinho pegando essa luta em cima da hora é vitória por nocaute do Malcolm Welmaker. É o meu palpite, vitória do norte-americano Welmaker pra ganhar aqui, tá bom? Próxima luta, Michael Chiesa contra Kurt McGee. Kurt McGee é um cara veteranaço, 40 anos de idade, mais de 40 lutas de MMA profissional, já teve uma boa fase, já ganhou até do Whittaker, pra vocês terem noção, mas 40 anos ainda é pesado. Então eu acho que o Michael Chiesa chega no momento melhor, ele tá levemente assim mais jovem, com mais ritmo, vem de performances boas, quando perdeu foi para caras do top 5, é um cara canhoto, e cara, geralmente o Kurt McGee vence levando pro chão, e o Michael Chiesa pra mim é até melhor no chão. Então pra mim, eu considero que o Chiesa vence essa luta nos 2 níveis, tanto em pé como no chão. Vou com o Michael Chiesa pra ganhar aqui. Acredito que seja um palpite que eu ficaria surpreso se realmente não acontecesse essa vitória do Michael Chiesa. Eu vou com ele. Vitória do norte-americano Michael Chiesa, tá? Próxima luta, Paul Craig contra Rodolfo Bellato. Luta que era para ter acontecido alguns eventos para trás. O Rodolfo Bellato foi vetado pela comissão atlética por um incidente com herpes, né? Fiquei bastante surpreso, porque é algo que herpes, né, muita gente tem. Então, fiquei bem impressionado mesmo. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso no MMA. Galera, Paul Craig, né, o que eu posso dizer? Um cara muito experiente, né? Tá com 37 anos já. Já foi nocauteado muitas vezes, tá, galera? O Paul Craig, a gente pode colocar 5 nocautes aí na conta dele, falando apenas do UFC, tá? Como eu disse, ele, né, muito experiente, mas já mais avariado. Ele chegou a tentar lutar de 8-4, né, da categoria do peso médio. Então ele teve uma sequência de 3 derrotas seguidas e está voltando para a categoria do meio pesado. Acredito que deve estar difícil de bater o peso. Cara, numa boa, se o cara na categoria de baixo, que ele poderia ter mais vantagem, está perdendo, quem dirá na de cima. E ele pega aqui um Rodolfo Bellato novo, 29 anos, né, tá invicto aí a 4 lutas seguidas, vem de vitória contra o Potieria numa reviravolta absurda, e contra o Jimmy Crute foi uma luta muito equilibrada, mas muito mesmo, uma luta boa de se assistir. E, cara, pra mim o Bellato é marchar pra frente e negar as quedas do Paul Craig. E se o Paul Craig quiser ir pro chão ou ficar ali
né? Tem que tomar cuidado porque o chão do Paul Craig é muito bom. Mas o Bellato tem chão pra trocar também, ou ele pode trabalhar um ground and pound. Eu acho que o Rodolfo Bellato, mano, tem tudo pra nocautear. Essa que é a grande verdade. Paul Craig, como eu disse, já foi nocauteado 5 vezes, veterano, não vive boa fase, tá subindo de categoria, o momento não é dele. Então, eu vou com a vitória do tratorzão, Rodolfo Bellato. Lembrando, essa luta pra mim não chega até o fim não, cara. São dois caras que vão pra resolver, beleza? Então, vitória do Rodolfo Bellato, se eu fosse palpitar ainda mais incisivo, ou por nocaute ou por submissão. Acredito mais provável nocaute, porque Paul Craig desembola bem no chão, fechou? Galera, finalizamos o card preliminar, vamos iniciando o card principal aqui, Alonso Menifield contra Omar Sy. E se você quer fazer todos esses bilhetes aqui que eu tô recomendando, galera, se inscreve na MMA Bet, a casa de aposta de quem aposta em MMA. O nome já diz, MMA Bet. Então, crie sua conta aqui embaixo, galera. Já faça o seu cadastro para você pegar todos os melhores palpites do mundo do UFC. Lembrando que eles têm também futebol, basquete, vôlei, todos os esportes, tem cassino, tem tudo. Então, o que você quiser tem na MMA Bet, o link tá aqui na descrição, já cria sua conta, beleza? Omar Sy contra Alonso Menifield. Essa luta são dois caras que, assim, vão pra resolver, né? O Omar Sy, cara grande, 1,93 m, explosivo, um cara realmente muito explosivo, um tanque. Ele que vem de eventos europeus, né? Vem do Ares, evento francês, e do KSW, evento polonês. O Alonso Menifield é um cara bem rodado no UFC, tem muitas vitórias, um cara experiente. Mas eu acho que o que a gente pode falar do Menifield é que ele é muito afobado. Eu acho que essa luta contra o Carlos Zuber que demonstrou muito isso. Em 12 segundos ele foi nocauteado, foi pra cima igual um louco e tomou uma toreada literalmente do Carlos Zuber. Então ele é um cara que tem um QI de luta um pouco duvidoso. Ele se deixa levar muito pela sua agressividade. Não vem de uma performance boa, ele ganhou por decisão dividida na sua última luta. Tá fazendo a sua segunda luta do ano, mas já foi nocauteado algumas vezes. O Omar Sy, pra mim, chega com mais vontade. Agora eu preciso sinalizar uma coisa pra vocês. O Omar Sy tá muito favorito pra essa luta. A odd não está valendo tanta pena, tá? Então, quiser botar um troco no Menifield, que tem a mão pesada, é válido, tá? Mas eu preciso ser honesto com vocês. Eu acho que o Omar Sy ganha, tá? E eu não confio em nocaute ou finalização aqui, porque o Omar Sy, na última luta dele, ganhou por decisão de um cara que deram pra ele nocautear. E ele não nocauteou, ficou ali tentando toda hora pegar as costas pro mata-leão e acabou enrolando por decisão. Então ele se mostrou um cara que não é tão confiável assim para nocaute ou finalização, lembrando que ele tem algumas lutas indo pra decisão, tá? Então, todo cuidado é pouco, luta perigosa por causa da odd aqui, tá? Próxima luta, Corey Brundage contra Mansur Abdulmalik. Cara, o Corey Brundage é um daqueles casos assim, parece que tá no UFC só pra rodar mesmo ali as coisas e tudo mais. Ele vem de uma vitória contra o Julian Marks, que foi uma trocação pura. Todo mundo achou que o Corey Brundage ia perder, porque ele tomou um knockdown. Ele voltou igual um zumbi e acabou nocauteando o Julian Marks, que até aposentou depois dessa última luta. Contra o Abdul Razak, ele deu um migué, né? Ele ia perder, tava muito bambo ali naquela luta, tudo parecia que ele ia perder, ele deu um migué ali, né? Acabou a luta sendo em no contest, na minha opinião, né? É difícil falar essas lutas de no contest, mas pra mim ficou muito claro que foi um migué, porque ele foi todo teatral ali, reclamando e tudo mais. Então, pra mim foi bem desproporcional, eu achei migué. Eu acho que o Mansur Abdulmalik nocauteia. E essa eu acho que rola nocaute, tá? O Corey Brundage é um cara que propõe luta, né? Ele propõe realmente luta, já foi finalizado algumas vezes também. E o Abdulmalik é um cara que, meu irmão, desce a mão sem dó nem piedade. Todas as lutas do Mansur Abdulmalik terminaram pela via rápida. Então eu vejo vitória do Mansur Abdulmalik, método ou nocaute ou submissão, tá bom? Próxima luta, Colby Garbrandt contra Raoni Barcelos, galera. Essa luta muito boa. Colby Garbrandt já teve seu auge aí, né? Já chegou a disputa de cinturão contra o DJ Dillashaw ali há algum tempo atrás. Vem de derrota para o Davis Figueiredo, que ele foi finalizado até de maneira rápido, assim, né? O Davis pegou as costas e já emendou o mata-leão. É um cara que tem um queixinho de vidro, né? A gente sabe que ele já tem alguns nocautes assim, e ele realmente toma aqueles nocautes de apagar. É uma mão e ele cai. Ele não tem tanto queixo assim de resistência. O Raoni, meu irmão, é uma pedreira, né? Quebrou a banca na última luta no início do ano contra o Peyton Talbot. Eu acho que ele era 11. Odd 11 que era o Raoni. A gente pegou green ao vivo com ele lá no grupo VIP, né? Inclusive, galera, os melhores palpites desse card da PFL de
recuperações ao vivo, de longo prazo, duplas, bingos múltiplas, os melhores palpites desse card de todos os eventos de lutas, boxe, BKFC, Sumo, Octagon, Cage Warriors estão no grupo VIP, galera. O link para você fazer parte está aqui na descrição, não perde tempo. Então, vamos continuar na análise aqui. Raoni Barcelos contra Peyton Talbot. O Raoni destruiu o Peyton Talbot, foi 15 minutos de surra, se provando ainda que tem nível para estar no UFC. Todas as derrotas dele foram para caras duros. E cara, o Colby Garbrandt é um cara que assim, as últimas antes do Davis Figueiredo, ele ganhou do Brian Keller e do Trevin Jones, que assim, estão em decadência, né? Inclusive o Keller foi cortado do UFC. Então, cara, na boa, acho que o Raoni não tá devendo nada pro Colby Garbrandt, apesar de estar com 38 anos. Vem de uma performance espetacular contra o Peyton Talbot. Então, pra mim, a vitória é Raoni Barcelos. Cara, eu vou com a vitória do Raoni. Colby Garbrandt perdeu para um outro brasileiro na última luta, que é o Davidson. Então, o Raoni, pra mim, pode vencer essa luta. Tanto trocando em pé como botando pra baixo, tá? Edmen Shahbazyan contra André Petroski. Luta também, que, meu irmão, essa luta eu acho que é uma luta muito difícil de se analisar. Porque eu acho que o Shahbazyan é melhor na parte de pé. Só que eu acho que o Petroski tem tudo para botar o Shahbazyan no chão e finalizar, ou ficar ali 15 minutos cozinhando, né? O Shahbazyan é um cara que pareceu ser bastante promissor, começou no UFC com 3 vitórias seguidas, nocauteando o Brad Tavares, quem lembra ali no início, mas cara, tem um gás muito duvidoso. O Petroski não tem nada demais, assim, faz o feijão com arroz bem feito, mas ele é um cara bem experiente, ele geralmente faz o suficiente para vencer as lutas. E ele tem um cartel bem positivo, falando a nível de UFC, ele perdeu 2 vezes e ganhou aí 7, pô. É um cara muito bom de chão também, ganhou do Rodolfo Vieira mais recentemente, negando as quedas do multicampeão mundial de jiu-jitsu. Então o chão do Petroski a gente tem que considerar. Então eu vou considerar aqui a zebra, tá? O André Petroski, eu acredito que ele pode botar para baixo e fazer o suficiente para vencer essa luta, tá? Rose Namajunas contra Miranda Maverick, galera, essa luta válida pela categoria do peso mosca feminino. A gente tem uma Miranda Maverick que vem de 4 vitórias seguidas, tá? Ela é uma lutadora experiente também. Só que, cara, ela quando chega para enfrentar as lutadoras boas, ela perde. Perdeu para Erin Blanchfield, perdeu para Macy Berber, né? Que inclusive iam lutar alguns cards atrás. Perdeu para Jesus Davis aqui também. A Namajunas, né? Uma lutadora que tem um gás absurdo, né? Muito acostumada a lutar 5 rounds, ex-campeã da categoria. É a única lutadora a ganhar da campeã Zhang, o Eli, né? Cara, minha opinião sincera, eu acho que a Rose, ela vence essa luta, tá? Miranda Maverick vem de 4 vitórias, ela vem apresentando evoluções, mas eu ainda sigo achando que quando chega a hora do vamos ver, a Miranda Maverick dá uma arrefecida. E eu acho assim, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou realmente fã da Rose Namajunas, então eu vou com a Rose para ganhar esse duelo aqui, é o meu palpite, é a minha escolha, apesar de que eu vou respeitar a Miranda também, cara, ela tá apresentando evoluções, se ela ganhar eu não ficaria surpreso, essa luta é muito equilibrada. Kamaru Usman contra Joaquim Buckley, galera. Chegamos à luta principal e lembrando que vai ter bingo, tá? Link está na descrição, no comentário fixado, não perde tempo para você fazer esse bingo. O melhor bingo é o melhor múltiplo desse card. Joaquim Buckley contra Kamaru Usman, 2 caras que vivem momentos opostos, né? Joaquim Buckley vem de uma sequência absurda de 6 vitórias seguidas e o Kamaru Usman de 3 derrotas seguidas, né? Cara, o Kamaru Usman não luta tem quase 1 ano e meio, 2 anos, né? Sua última luta foi em 2023. Lutou contra o Khamzat Chimaev na categoria de cima, né? Lutou de 8-4. Cara, perdeu 2 vezes pro Leon Edwards, né? Foi um dos campeões mais sólidos dessa categoria. Chegou a ter 5 defesas de cinturão. Então a gente tem que respeitar o Kamaru Usman, um dos caras que trabalham melhor o jab que eu já vi. Mas assim... cara, não vem bem, não vem demonstrando lutas boas, né? Perdeu pro Leon Edwards na segunda luta de uma forma muito dominante. O Leon Edwards, inclusive, que tá em queda. E essa luta contra o Khamzat, apesar dele, assim, né, por ter pegado a luta em cima da hora e ter resistido bastante às quedas, né, não ter sido finalizado, cara, falta alguma coisa, não sei. Eu acho que ele perdeu a confiança, perdeu aquele espírito mesmo. Ele já tá com 38 anos. E eu não gosto dessa luta porque ele tá pegando um Buckley que tá vivendo o auge. Tá pegando o Buckley no prime. Entendeu?
Então, assim, se você for parar para olhar, o Joaquim Buckley fez 4 lutas no ano de 2024. Enquanto o Kamaru Usman não lutou no ano de 2024. Então eu acredito realmente que essa questão do ritmo, essa questão da confiança pese a favor do Joaquim Buckley. Eu respeito muito a história do Kamaru Usman. É um cara que foi campeão sólido numa categoria difícil, que fez várias defesas de cinturão contra caras duros. Mas hoje eu acredito que o momento seja do Joaquim Buckley, que é um cara canhoto, de mão pesada, muito físico, queda e defende queda bem. Tem um cardio muito bom, um ritmo muito intenso, então eu vou com a vitória do Joaquim Buckley. Claro, o Kamaru Usman pode vencer por si, né? Já foi o campeão e tal, mas pra mim, um cara que tá sem ritmo, já tem 38 anos e 23 derrotas, o valor pra mim está em vitória do Joaquim Buckley, tá bom? Então, vitória Joaquim Buckley é o meu palpite, galera. Finalizando aí o card de análise do UFC Atlanta, já deixa seu like e se inscreve no canal. Grupo free na descrição, grupo VIP na descrição e a múltipla está no comentário fixado. Vamos que vamos, forrar bastante nesse card, que esse card promete. Forte abraço, valeu!